pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Professor Carlos, professor Cadu de História. Seguinte, olha só, o que nós vamos fazer agora, né? Algumas dicas para o nosso simulado do segundo trimestre, para o segundo ano, certo? Então, esse simulado é aquele simulado que já vem pronto pela FTD e acaba sendo aplicado nas escolas maristas. E o que nós temos para esse nosso simulado do segundo trimestre? Seguinte, ele é composto ali por 30 questões de ciências humanas e suas tecnologias, certo? Então são 30 questões que estão divididas ali com história, geografia, filosofia, sociologia e acaba entrando também, claro, né, aquilo que você vê no ensino religioso. Então vamos lá, né? Com relação à história do Brasil, tá, gente? O que é interessante aqui, ó? Você pode relacionar conteúdos que estão presentes lá no primeiro trimestre. Então, abre o teu olho com relação a isso, que é um simulado que ele é cumulativo nesse sentido, tá? E aí vale a pena você pegar aquela parte de Brasil holandês, certo? Aquela parte de Brasil holandês que conversamos e até esteve presente lá nas nossas primeiras provas, aonde o Brasil holandês se forma a partir de uma reação por parte da Holanda no que diz respeito à política de Filipe II, que interrompeu o esquema do açúcar. E com isso, então, você tem a Companhia das Índias Ocidentais que invade, né, acaba invadindo esse nosso Brasil canavieiro. Até um ponto bem interessante com relação a essa parte, que isso gera uma série de conflitos. Nós tivemos 7 anos de conflitos que se desenvolveram ali na região de Pernambuco, até que, depois desses 7 anos, você teve o estabelecimento do governo de Maurício de Nassau, né? Mas é interessante que nesses 7 anos você teve muitos engenhos que acabaram sendo destruídos, né, a partir do próprio conflito, ou até mesmo perderam sua viabilidade econômica com a fuga de muitos escravos. Muitos escravizados aproveitaram esse momento aí de crise, de conflito, e fogem. E muitos deles acabam encontrando refúgio na Serra da Barriga, no Alagoas, que vai dar origem ao Quilombo de Palmares, certo? Vai dar origem ao Quilombo de Palmares. Então é bem interessante, né? O Quilombo de Palmares que ao longo da sua história, ele acaba sendo fortemente combatido, né? E no momento que ele é destruído, se esquece, não vamos mais falar a respeito de Quilombo, de Palmares, afinal de contas, não queremos estimular novas fugas como essa e a formação de novos quilombos. Até uma situação bem interessante que a gente pode comparar é algo que acontece de forma parecida com uma figura histórica que é o Tiradentes. O Tiradentes, a partir do momento que você teve ele ali como bode expiatório da Inconfidência Mineira, ele sendo condenado, sendo enforcado, sendo esquartejado, enfim, o governo que nós temos, o próprio governo colonial e também na sequência o próprio Brasil Império esquece a figura de Tiradentes, né? Afinal de contas, havia sido alguém que se rebelou contra um governo monárquico e também estava à frente de um movimento que, pelo menos na sua maioria, era republicano, certo? Que defendia a manutenção da escravidão também, né? Isso numa inspiração, claro, lá na independência dos Estados Unidos. Mas enfim, essa figura do Tiradentes ela somente foi recuperada com a proclamação da República, que buscava os seus heróis, né? Até esse é um ponto bem interessante que nós conversamos agora há pouco nas nossas aulas, né? Mas enfim, tá? Com relação à história do Brasil, um outro ponto que é interessante, né, além dessa parte ligada à economia canavieira, um outro ponto que é interessante é a gente pensar na mineração. E quando você fala a respeito de mineração, são alguns pontos básicos, né? Então, primeiro, aqueles primeiros momentos, aonde você tem a realização do grande sonho português de encontrar essas áreas mineradoras. Daí nós já partimos para a administração dessas minas, com a intendência das minas e as casas de fundição. E é interessante que nessa parte de administração, nós conseguimos visualizar aquele grande desejo de Portugal em obter essa riqueza, explorar essa riqueza e controlar essa riqueza. E é interessante que esse controle ele acontece também por conta de um rigor fiscal. As próprias casas de fundição entram nesse sentido, né? Aonde todo ouro que passava por ali já tinha a sua quinta parte retirada. E isso vai gerar, claro, né,
Vai gerar, lógico, revoltas, como por exemplo a revolta Filipe dos Santos, que está dentro daqueles movimentos nativistas. Bom, essa questão do rigor fiscal é bastante significativo, porque ligado a ele nós também temos outro movimento, uma revolta ligada à mineração, que foi a Inconfidência Mineira, a do Tiradentes, citado agora há pouco. E essa Inconfidência Mineira, ela tem ali no seu cerne a questão da derrama, que é essa cobrança forçada dos impostos atrasados. Então esse é um ponto bem interessante. Você fala de mineração, você fala de controle, você fala de impostos. Você fala de controle, você fala de impostos, certo? Bueno, a partir daí o que a gente pode fazer, né? Já passamos para as possibilidades de questões dentro de uma história geral. E dentro de uma história geral, vale a pena sempre a gente pegar essa parte de revoluções, certo? Uma parte de revoluções que marca um momento já final de Idade Moderna, a partir das revoluções inglesas. As revoluções inglesas que te levam à Revolução Gloriosa, aonde é um movimento que a gente pode considerar como sendo político, militar e também religioso, responsável por acabar com o absolutismo dentro da Inglaterra, criando essa monarquia parlamentar que nós temos até hoje. E esse é um ponto bem interessante, que a gente já pode inclusive fazer um link com a própria Revolução Industrial. Por quê? Porque a partir dessas revoluções inglesas, da Revolução Gloriosa principalmente, nós temos uma burguesia à frente do parlamento inglês, e essa burguesia começa a tocar uma política que vai favorecer o decolar inglês no que diz respeito à Revolução Industrial. Então essa é uma ligação bem interessante de se fazer, certo? Pois bem, o que nós temos então, né? Quando você fala a respeito desse momento de revoluções, é interessante a gente pensar também em uma base ideológica para esse conjunto de movimentos. E aí que entra o iluminismo. O iluminismo vai estar presente na nossa prova, certo? Se não estiver presente naquilo que defendia, naquilo que combatia, ou nos seus pensadores, estará presente, por exemplo, nas questões econômicas. E quando você fala de economia ilustrada, nós temos principalmente ali, claro, né, a fisiocracia e o liberalismo. A fisiocracia do Quesnay, do Gournay, do Turgot, e o liberalismo do Adam Smith, do David Ricardo, do John Stuart Mill. Elas são bastante parecidas, né? Defendem ali que o Estado não pode intervir na economia, que a economia funciona por conta própria, amparada ali em leis, né? Como o caso da Lei Oferta e Procura, que o Adam Smith vai escrever pra gente. Mas, enfim, é a essência da economia ilustrada, né? Questiona aquelas intervenções do Estado na economia, especialmente, é claro, com o mercantilismo. Bueno, aí nós chegamos na Revolução Industrial. Quando você fala de Revolução Industrial, o que vale a pena sempre a gente pensar, tá? Cara, basicamente são dois pontos, tá? Basicamente são dois pontos, onde nós temos o pioneirismo inglês e os resultados da Revolução Industrial. Claro que conhecer as características da primeira e da segunda é interessante, certo? Mas o pioneirismo inglês, os pontos que te levam ao pioneirismo inglês, isso vale a pena você revisar. E também os resultados da Revolução Industrial. Vai fundo nessas duas situações, que é um ponto bem importante. Bueno, além da Revolução Industrial, nós temos também a parte de Revolução Francesa, certo? Aonde Revolução Francesa, aquilo que eu te disse em sala de aula, qual é a melhor forma de você estudar a Revolução Francesa? Vai por partes, vai por partes. Qual que é a parte mais importante da Revolução Francesa? Qual que é? Tu sabe qual é por quê? Porque eu te disse, sala de aula, período da Convenção, lá dos Jacobinos, é o momento mais significativo. Segundo momento mais significativo, os antecedentes da Revolução Francesa, certo? Então, foca nesses dois pontos. Depois da Revolução Francesa, nós temos ali o período napoleônico, certo? Onde o Napoleão Bonaparte representa uma ideia de consolidação das conquistas burguesas a partir da Revolução Francesa. Então, vale a pena pegar ali também. E para fechar essas nossas dicas, nós temos, é claro, a independência dos Estados Unidos,
certo? A independência dos Estados Unidos é um movimento pioneiro de ruptura com o antigo regime aqui nessa nossa América, vai formar uma república escravista, aonde, claro, né, tem como base ideológica, lógico, as questões ligadas às ideias liberais. Certinho? Tá joia? Então, segue firme nessas dicas, dá uma papirada ali naquilo que nós conversamos em sala de aula, que com certeza vai dar tudo certo aí nesse nosso simulado. Grande abraço, valeu, até a próxima!